Olá, queridos alunos, eu venho aqui conversar brevemente com vocês sobre um tema de extrema importância, que são os direitos humanos, os direitos universais da pessoa humana, e que são tão falados, mas ao mesmo tempo hoje tão banalizados em sua real importância. Então, quando nós formos trabalhar esse tema, nós temos que lembrar que os direitos humanos, na verdade, é uma forma de nos referirmos a direitos fundamentais da pessoa, aqueles que são essenciais e que deve, sobre todos os aspectos, ser respeitado e ser mantido na sua integralidade. E a gente traz um pouquinho da necessidade, do surgimento, que lei universal é essa, que fatores históricos que contribuíram para que houvesse essa reflexão, essa discussão da necessidade de se ter uma lei que favorecesse a vida humana de cada pessoa. Então a gente volta lá em 1600, 1700, né, que já se tinha mais ou menos esse olhar, essa busca talvez da garantia da vida, principalmente da propriedade. Mais adiante a gente vai ver esse tema e automaticamente aí até mesmo dentro de uma visão histórica e filosófica que era o poder maior de alguém de ter o direito, né, a segurança, a sua propriedade e a sua vida. E aí, obviamente, com a Revolução Francesa, a gente teve aí essa luta por dignidade, né, e essa luta por liberdade, igualdade, fraternidade, que demarca muito bem aí uma mudança de postura na humanidade. E, obviamente, que depois das duas guerras, em 48, que foi publicada, então, 1948, a Carta Oficial, onde já continha a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual asseguraria, então, para todos e para todas os seus direitos mais básicos. A história deste documento, então, acompanha também a história do início da Organização das Nações Unidas, a tão conhecida ONU, né, que iniciou então as suas atividades um pouquinho antes, em 45. E, na verdade, essa lei universal, ela traz todos os direitos do ser humano, principalmente dentro de uma visão de universalidade, transversalidade e indivisibilidade, ou seja, são os direitos civis e políticos, que são apresentados juntamente com os direitos sociais, econômicos, culturais, chamando a atenção, então, a sua indivisibilidade, a sua inter-relação e interdependência dos direitos humanos. Além disso, o alcance da Lei Universal dos Direitos Humanos é universal, porque ela tem que garantir os princípios básicos de cada indivíduo, tá? E eles daí devem ser observados, sim, independente da diversidade cultural, política, econômica, religiosa de cada sociedade. Então, são direitos básicos, novamente, que garantem, né, sem considerar a questão de raça, nacionalidade, religião, cultura, gênero, orientação sexual ou qualquer outra variante que talvez pudesse diferenciar, né, os seres humanos. Então, ela garante a todos por igual esses direitos. E o artigo 1º da Lei Universal dos Direitos Humanos é o mais básico, que engloba a todos, que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos,
são dotados de razão, consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. E, obviamente, a gente entra no Brasil, nos direitos humanos e nas políticas públicas. O que é importante enfatizar aqui? Que as constituições federais, né, que fazem parte desse acordo internacional, elas têm a sua base principal na Lei Universal dos Direitos Humanos. Então, a gente vai ver na nossa Constituição Federal as cláusulas, principalmente as primeiras, que são que coincidem muito e que são muito parecidas com as cláusulas, as primeiras, da Lei Universal dos Direitos Humanos, tá? Então, na nossa Constituição, né, de 1988, a gente tem assegurado os direitos de todos os brasileiros, né? São direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais de cada cidadão brasileiro. E o artigo 5º ali, ó, é estabelecido como direito à vida, privacidade, igualdade, liberdade e outros importantes direitos fundamentais, que foi tirado, então, né, da cláusula primeira lá da Lei Universal dos Direitos Humanos. Aqui é mais ou menos, eu coloquei para vocês conseguirem entender a garantia dos direitos, né, das pessoas. Então, a gente tem a nossa representação, a gente tem alguns poderes aí, o poder legislativo, tá? Nas 3 esferas, federal, estadual, municipal, a gente tem sim comissões de representação dos direitos humanos, tá? Então, a gente tem tanto no poder legislativo e como também a gente tem no executivo, ou seja, também tanto de âmbito federal, estadual e municipal. Tá? Nós temos aí programas de direitos humanos em todas as 3 esferas. E aí, então, a gente tem a ONU de forma internacional que mapeia aí, né, o respeito à dignidade da pessoa humana dentro de cada país que fazem parte aí desse acordo universal. Então, é uma tríade, né? Democracia, desenvolvimento e direitos humanos. E aí eu coloco aqui que as desigualdades sociais, elas são um obstáculo, sim, para a efetivação dos direitos humanos de cada ser. Então, também, além da desigualdade social, que traz um obstáculo para que os direitos humanos sejam respeitados e que para que os países consigam respeitar esses direitos, né? Também o neoliberalismo econômico, ou seja, quando a gente tem essa tendência apenas ao desenvolvimento econômico e quando não se olha as problemáticas sociais, tá? Então, assim, para que a gente possa identificar o desenvolvimento de um país, de uma sociedade, é importante que ele observe também o índice de desenvolvimento humano, as condições sociais que vive a sua população, tá? Cada indivíduo, cada ser, principalmente aqueles menos assistidos, ou seja, aqueles em maior vulnerabilidade social. Que eu trouxe umas imagens para vocês, para mostrarem as desigualdades, né, que nós já temos visto, e também refletir com vocês, né, onde os direitos humanos, eles são universais. O que quer dizer que eles são aplicados de forma igual e devem, sem discriminação a todas as pessoas. Eles são inalienáveis e ninguém pode ser privado dos seus direitos humanos. Eles podem ser limitados em situações específicas, né? Mas o direito à liberdade, ele, na verdade,
não deve ser reprimido. Claro, a não ser que a pessoa seja considerada por um tribunal criminosa, né? Dentro de um processo legal, aí sim, aí é diferente, porque daí cada país, cada local vai cumprir a sua Constituição e a própria condenação da pessoa, né? Dentro de um processo legal. Até ser comprovado a culpa, né? Assim como qualquer ser, essa pessoa ela tem que ser respeitada em sua dignidade. Isso não significa, em hipótese nenhuma, amenizar a questão da criminalidade ou amenizar, porque a gente escuta muito as pessoas dizerem: chame os direitos humanos agora, olha o que o bandido fez, olha o que o criminoso ele tem direito agora. Os direitos humanos estão associados a ideologias outras. Não. A Carta Magna Universal que garante o direito a qualquer ser humano. Isso significa o quê? Obviamente que se a pessoa cometeu um crime, ela vai sim ser condenada através de um tribunal, né? Através dentro da garantia dos seus direitos normais de cada ser humano, mas ela vai sim ser considerada culpada, por exemplo, de um crime legítimo, essa condenação, dentro de um tribunal, dentro de um processo legal, ok? É exatamente isso que tem que acontecer. Então, os direitos humanos, eles garantem principalmente a proteção, né, de qualquer pessoa, a proteção à vida, né, a proteção à igualdade, a proteção à liberdade, né, de qualquer pessoa, principalmente aquelas pessoas em maior vulnerabilidade social, mas é uma lei que ela garante os direitos iguais, tá, gente? Isso não significa de forma alguma garantir direito, por exemplo, a quem cometeu um crime vai ter o direito de se defender, mas ao mesmo tempo também vai ter o direito de passar por um julgamento legal, legítimo, e vai ter a sua condenação, tá? Então, foi muito banalizado essa questão aí dentro de paradigmas que são repetitivos, que viraram clichês. Então, as pessoas buscam, através de um conhecimento muitas vezes raso, julgar ou trazer como justificativa: chamem os direitos humanos são de ideologias outras. E não é assim. Na verdade, a gente tem aí um acordo internacional onde as pessoas possuem os seus direitos sem distinção de raça, cor, gênero, língua, religião, opinião política ou de qualquer outro tipo, né? Desde origem social, nacional, condição de nascimento, riqueza, a ter os direitos elementares, os direitos básicos de se viver em sociedade, tá? Que são os direitos humanos fundamentais, onde temos a dignidade, o valor do ser humano, igualdade de direitos, tanto de homens como de mulheres, né? Assim como de qualquer, então, ser humano. Tá? A gente vai conversar bastante ainda sobre esse assunto e vamos dedilhar este tema, que é tão importante na comunidade ou para a comunidade mundial, para que a gente tenha uma cultura de paz, para que a gente tenha, enfim, então, alguns preceitos fundamentais respeitados, conferidos, né, assegurados, certo? Então, a gente se encontra aí na próxima aula
e vamos falar um pouco mais deste assunto. Um beijo no coração de vocês, que vocês fiquem bem e voltaremos!